1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Antes de nós lermos, então nós estamos hoje dando início ao Setembro Amarelo, né? Onde nós, infelizmente, vivemos numa sociedade atual em que muitas pessoas têm sofrido, padecido por tantas e tantas doenças psicossomáticas. E muitas delas não têm cura. E muitas pessoas têm perdido as suas vidas e acabado por deixar famílias, né, só, desamparadas, com uma perca muito grande por causa desse tipo de situação e de coisas que nós vamos estar falando hoje. Então é um assunto muito delicado, é um assunto muito sério, né? E nós queremos trazer ele à luz da palavra de Deus, mas também nós queremos trazer ele baseado num livro que lemos, que é esse aqui do pastor José Bernardo, que é o fundador da AME. E ele fez este livro, Elias e Outros. Eu recomendo você ter na sua biblioteca, né? Eu ganhei este livro. Se você quiser me presentear um dia, está aqui uma boa sugestão. Você pode me dar um livro. Esse aqui o Mateus me deu. Muito obrigado. Já estou fazendo uso. E eu não farei uso dele pelo simples fato de ser um livro. Não gosto de pegar livros para fazer uso, porque a fundamentação de todo pregador sempre é a Bíblia. Mas as instruções que o pastor José Bernardo traz aqui, elas são fundamentadas na Bíblia. Por isso que ele vai ser usado aqui, e eu vou usar algumas nomenclaturas que são dele. Então, por isso é que eu estou fazendo menção, né? Para que ninguém diga que eu fiz um plágio, ok? Amém, queridos? Então vamos começar o Setembro Amarelo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra: pois a palavra da cruz é loucura para os que sofrem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Se você crê, tome o teu assento. Se não, fique de pé. A Bíblia, ela é loucura para os que perecem. A nossa atual sociedade, ela tem feito um esforço muito grande para descredibilizar a Bíblia. A Bíblia é o único livro, queridos, que nós temos uma história milenar e que é o único livro perseguido até hoje para ser destruído, queimado e tirado da face da terra. Então, com isso nós temos percebido que as Bíblias foram tiradas das bibliotecas escolares, por exemplo, foram retirados do convívio, né, daquela situação que se tinha muito antes, onde todos tinham uma Bíblia e tinha aquele acesso e as pessoas tinham o hábito da leitura. Então tudo isso foi sendo descredibilizado. E é incrível nós falarmos disso. Minha voz não está boa. Para que nós possamos entender o porquê que ele é descredibilizado. A ciência acabou de lançar aí uma pesquisa falando sobre os benefícios que o leitor da Bíblia tem ao ler a Bíblia 4 vezes por semana.
Poderia ser, por exemplo, no culto que você vem na quarta, no culto que você vem domingo e mais 2 dias da semana que você escolha. A pesquisa foi feita com pessoas de 8 a 80 anos. E ela foi realizada não com 2.000 pessoas, como é o normal de algumas pesquisas. Ela foi realizada com 40.000 pessoas. E se constatou nessa pesquisa que o leitor, aquele que lê a Bíblia 4 vezes por semana, cai o seu sentimento de solidão em 30%. Sua raiva cai 32%. Sentimentos de amargura cai 40%. Problema com alcoolismo cai 57%. Estagnação, que é aquela coisa que é da pessoa sentir-se inerte, parada, sem propósito, sem vida, sem algo para fazer, sem algo para construir, cai 60%. E pornografia cai 61%. Só o fato de você ler a Bíblia 4 vezes por semana traz benefícios gigantescos para a nossa alma. O estudo comprovou também que as pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana aumentam a sua fé, a sua confiança, o seu equilíbrio, a sua entrega a Deus em 200%. Sabe que a gente, como pastor, às vezes a gente vai fazer aconselhamentos e a gente às vezes pergunta para as pessoas: você tem lido a Bíblia? Querido, eu diria que quase que 100% das pessoas, quando elas nos procuram para fazer um aconselhamento, quando se faz essa pergunta, elas dizem: pois é, eu tenho no telefone, mas não dá tempo, isso e aquilo, é correria, não sei o quê. Ou seja, não leem. Então, querido, veja bem como é importante a leitura bíblica. O quanto ela faz diferença dentro de nós. O quanto ela pode mudar, impactar as nossas vidas. Então, não é à toa que tem se tentado descredibilizá-la para que você a descarte, para que você a coloque de lado. Então, baseado nisso, eu posso dizer que a Bíblia, ela é um remédio preventivo para muitas doenças. Porque se ler a Bíblia traz tudo isso de benefício, quando você lê ela, você está prevenindo tudo isso contra você. Olha o poder da palavra. Ela pode ser loucura para os que perecem, mas para nós é o próprio poder de Deus em nós. Pesquisas também dizem que hoje cerca de 75% das doenças existentes, veja bem, 75% de todas as doenças existentes hoje tem a sua origem, o seu fruto, a sua raiz em doenças psicossomáticas. Em doenças que começam na psique, por isso que é psico. Começa na psique, o sintoma começa na psique, começa na mente, começa na cabeça da pessoa, que está vivendo um desequilíbrio muito grande. Porque em boa parte das vezes a pessoa está sem o equilíbrio da palavra, trazendo uma base para ela. E aí, nós vamos ver hoje as pessoas numa ilusão
de construir milhares de seguidores nas redes sociais, de postarem fotos em tudo o que vai ser feito, porque ela quer ter multidões vendo aquilo, seguindo ela, ou pessoas que fazem faculdade para sentir-se com o seu ego, sua autoestima melhor, por entender que é mais inteligente. As pessoas estão buscando de tudo que é meio, queridos, tentar o equilíbrio, uma satisfação, um preenchimento, para que ela possa se sentir bem. Mas quanto mais eu olho para a atual sociedade, mais eu percebo que o que a nossa atual sociedade vive é um desequilíbrio. Nunca tivemos tantas pessoas anônimas com tantos seguidores. Nunca tivemos tantas pessoas com tantos canudos de faculdade como esta geração. Mas também nunca tivemos uma geração com tanto suicídio, com tanta depressão, com tantas doenças que nem existiam antes, mas que existem hoje. Isso é a prova de que descredibilizar este livro e de que buscar em outra fonte o saciar, o preencher o que está dentro de nós é um erro que esta geração e que muitos cristãos também têm cometido. Porque se eu, como cristão, eu não leio a palavra do meu Cristo, eu também estou cometendo este erro. E eu estou me aproximando de uma crise maior. A minha probabilidade é muito maior. Então, perceba que as pessoas têm buscado sucesso na sua vida externa e elas têm abdicado da sua vida interna. Pessoas buscam sucessos em likes, em fotos, para dizer que estão tudo bem. E uma semana depois você vê as pessoas se separando, tu vê as pessoas se matando. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Busca uma perfeição externa. Hoje até as fotos, né? Os próprios aparelhos de telefone têm filtros para deixar a pessoa mais corada, a pessoa mais radiante, mais bonita. Às vezes você negocia com alguém e você olha a foto da pessoa, e quando você vai fisicamente, presencialmente conversar com ela, você diz: não, estou esperando outra pessoa. Porque o filtro é tão incrível que tu espera alguém completamente diferente da realidade. Querido, isso é tão sério na nossa geração que está chegando aí o tal do metaverso, que daqui a pouco vai se tornar tão popular quanto a internet de hoje, aonde as pessoas vão criar para elas avatares e elas vão ter uma vida completamente digital. E aonde nesses avatares eles vão criar o personagem que eles querem ser. Aí todo careca vai ser cabeludo, né? Aí todo aquele que acha que está muito acima do peso vai ficar no peso ideal. Aquele que queria ser bombadão, né? Mas não consegue, vai botar ali o músculo que ele quer. E eles vão viver esta vida de ilusão. Por que isso? Porque as pessoas estão muito mais buscando o externo do que o interno. E Jesus já disse isso para nós quando ele mencionou: do que adianta ganhar o mundo inteiro, ter a admiração do mundo inteiro, conquistar tudo que o mundo diz que é importante, mas você perder a tua alma, aqui, o interno. Quando Jó perde todo o seu patrimônio, ele perdeu o patrimônio externo. Mas quando a mulher chega para ele e diz: amaldiçoa a Deus e morre, veja bem, ela está vivendo um desequilíbrio, ela está vivendo uma desconstrução muito grande ali na sua família. Algo veio e destruiu toda a sua casa, e ela se desequilibra
emocionalmente, mentalmente. E então ela chega e vomita para o seu esposo. E aí eu vejo Jó olhando para o externo e dizendo: o meu Redentor ainda vive. Porque Jó perde todo o patrimônio externo, mas o patrimônio interno, o seu bem-estar, Jó não perdeu, querido. E esta geração busca muito patrimônios externos, que não é errado, que não é pecado, desde que você não coloque a tua esperança e o teu coração nisto. Mas nossa geração, tem buscado colocar a sua satisfação, a sua alegria nestas coisas, e tem quebrado a cara. E isso vai gerando um desequilíbrio. E preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O desequilíbrio, ele desconstrói verdades e semeia mentiras ao teu respeito. Porque quando nós estamos desequilibrados, esse desequilíbrio vai trazer para mim e para você a desconstrução de coisas que Deus construiu dentro de você. Ele vai tentar dizer que você não é o que a Bíblia diz que você é. Ele vai tentar desconstruir as verdades que Deus tem para nós, como seus filhos, dentro de nós. Por isso que o desequilíbrio, querido, quando alguém toma um ato, ele começa aqui dentro primeiro. Ele começa aqui no coração. Porque aqui já começou um desequilíbrio. Quando o jovem rico, ou melhor, quando o filho pródigo, ele sai da sua casa, ele não sai da sua casa porque ele pensou naquele momento. Aqui dentro, ele já estava se sentindo de alguma forma oprimido, injustiçado. E ele decide então que aquele lugar já não pertence mais a ele, já não é bom para ele. E ele então decide ir. Ou seja, o que houve ali? Um desequilíbrio que desconstruiu dele a verdade que ele foi descobrir lá na frente depois. Olha, eu era na casa do meu pai, até os servos são melhor tratados do que a vida que eu construí para mim. Só que a vida que ele construiu para ele, lá atrás, quando ele estava na casa do pai, ele achou que era uma vida melhor, a vida que ele poderia viver. Então o desequilíbrio, querido, ele faz exatamente isso. Ele desconstrói verdades de Deus para nós e nos leva a plantar, a semear, a regar mentiras que no futuro você vai perceber que era só uma ilusão, que não te trouxe a alegria, que não trouxe aquele contentamento que você esperava. E isso tem acontecido muito nesta geração. Perceba que nós lemos aqui, falamos sobre loucura, né? É loucura para os que perecem. Você sabe o que é loucura? Quem sabe? As pessoas acham que loucura, as pessoas imaginam aquela coisa do louco, né? Não. Loucura é romper com a realidade. Às vezes o óbvio é a realidade. E quando você rompe com a realidade, você está sendo louco. Quando você, por exemplo, rompe com o óbvio, você rompe dizendo Deus não existe. Você pode não ter um atestado de loucura, mas você está sendo louco neste momento. Você está rompendo com a tua racionalidade. Entende? Então loucura é romper com a realidade. O que eu mais vejo na nossa geração, querido, é pessoas rompendo com a realidade, estando aparentemente bem, sendo aceitável dentro da sociedade, mas elas rompem com a realidade. E isso vai gerando desequilíbrio.
E essa sociedade que nós vivemos, que ela está completamente desequilibrada. As pessoas vão brincando com as coisas e não entendem para onde elas estão caminhando. Eu imagino Adão no jardim do Éden, quando o Senhor orienta ele e diz: olha, se você comer do fruto, você vai morrer. E aí, a Bíblia nos diz que Eva come, e eu fico imaginando Adão, o que será que deve ter convencido Adão a comer? E ele deve ter olhado para Eva e disse: mas ela não morreu. O Senhor disse que morreria, mas ela não morreu. E aquilo vai gerando aquele desequilíbrio, e vai desconstruindo a verdade dentro de Adão, de que morreria. E aí a mentira vai sendo semeada dentro dele. E ele pega aí, no seu desequilíbrio mental, emocional, ele pega e come. E quando ele vê, vem a consequência gigantesca da história que todos nós conhecemos. Então eu quero dizer para você, querido, a base, o nosso alicerce, é este livro, é esta palavra, é esta mensagem, da qual eu e você temos que ler para saber, para conhecer, porque a Bíblia fala de tudo, ela traz fundamento para tudo na nossa vida. E nós vemos então que as pessoas hoje vivem um desequilíbrio, principalmente nas redes sociais, onde elas querem botar para fora aquilo que elas gostariam de estar vivendo, mas internamente elas não estão vivendo. E tudo isso, querido, é muito interessante, porque isso também é loucura. Por quê? Porque você quer ter uma vida perfeita para que os outros te vejam. Você quer ter uma vida perfeita para o próximo olhar para você e ver: nossa, como ele é feliz. Nossa, como a pessoa está bem. Nossa, como a mesa dela é farta. Nossa, a roupa dela, os lugares que ela frequenta. Nossa, ela pode fazer uma festa. Nossa. E as pessoas, muitas das vezes, até olham a vida dos outros e começam a cobiçar, a invejar, e aí vão lá e pegam o cartão e fazem contas estratosféricas que não podem pagar para postar as mesmas fotos e dizer: eu também posso ser feliz como tu é feliz. E aí depois vem um acúmulo de contas, de ligação, de problemas, aí já briga em casa, aí daqui a pouco já discute no serviço, aí vai para a rua, e aí o que estava ruim fica pior. Por quê? Porque lá atrás ela tomou uma decisão desequilibrada, fundamentada no que o outro estaria pensando sobre ela não poder ter as mesmas condições, poder fazer a mesma coisa. Essa é a atual sociedade que nós vivemos. E aí as pessoas vão entrando em doenças, vão piorando o seu estado emocional, o seu estado mental, e vão ficando completamente desequilibradas, e tudo, na maioria das vezes, tudo começa por tomar decisões que vão te fazer mal, mas que você não percebe, porque o desequilíbrio tem o poder de desconstruir verdades e plantar mentiras. Um exemplo bíblico é do carcereiro. Quando acontece o terremoto, ele chega ali e olha, o que ele pensa? Os presos foram tudo embora. Minha família vai ser vendida como escravo. Eu serei morto. O que será dos meus filhos? E o que ele faz então? Pega a sua espada para se matar. Ele está atentando contra a sua vida. Preste bem atenção. A sua família iria ficar desolada, porque ele iria ser preso, porque ele iria ser sentenciado. Então o que ele faz no momento de desequilíbrio? Eu vou me matar. Mas
vamos pensar de uma maneira mais racional. Se ele se matar, ele já não está antecipando a própria tragédia que ele disse que ia acontecer com a família dele? Sim. Então perceba que o desequilíbrio, ele desconstrói verdades e ele semeia mentiras. E Deus ali, através do apóstolo Paulo, intervém naquela situação e diz o tema da nossa campanha aqui: não te faças nenhum mal. Então, querido, em nome de Jesus, não te faça nenhum mal. Momento de crise não é um momento de você tomar decisões, você vai estar desequilibrado. Calma, espera um pouco, deixa a poeira baixar. Não tome decisões que vão te fazer mal. Esses desequilíbrios acontecem em nós, acabam por gerar em nós doenças ali na frente. Doenças como? Vou citar apenas 4, são muitas. Não tem como citar todas. Vou citar 4 e vou passar voando sobre elas, porque eu não quero falar delas em cima, eu quero falar da origem delas, tá? Primeira, depressão. É a geração dos deprimidos, a nossa. O que significa a palavra depressão? Significa cova, buraco de profundidade. As pessoas que estão deprimidas, realmente, elas se colocam dentro de um buraco. Elas vão para dentro de uma caverna. Elas se escondem. Elas querem fazer igual a Emma, né? Querem botar a cabeça ali, querem tentar se esconder. A ciência vai dizer também que a depressão, ela é um distúrbio afetivo. E aqui eu quero chamar a atenção para você para uma coisa. A maioria das doenças começa no emocional, no desequilíbrio das emoções. Por isso que hoje nós vemos tanta coisa sendo falada sobre gerenciamento das emoções ou inteligência emocional. Porque nos momentos do desequilíbrio, as pessoas estão emocionalmente abaladas. É só você observar a torcida de um time. Imaginamos que um time está com 4 derrotas seguidas e chega para um jogo decisivo, no qual ele precisa vencer. E nos primeiros 15 minutos o time toma 2 gols. A torcida já começa a vaiar o lateral que ela não gosta, já começa a pegar no pé de algum outro jogador que ela não gosta. Mas até o final do jogo, aquele time dá uma virada fantástica, vence a partida e se classifica. A mesma torcida que pegava no pé no começo do jogo vai estar lá cantando, vai estar lá eufórica. Por quê? Porque isso é emoção. Você já deve ter visto reportagens, né, de quem gosta de futebol, onde eles dizem do 0 a 80, né, da depressão emocional para a grande euforia da noite. Porque isso é emoção. Então, as pessoas desequilibradas, quando elas estão desequilibradas na sua emoção, na sua mente, elas estão sem base, sem estrutura. E aí vai gerando esse distúrbio afetivo. E a depressão é isso. É quando a tua emoção está abatida. É quando você é incapaz de produzir uma boa emoção. Você coloca uma armadura, e por mais coisas boas que você possa ter para se alegrar, você coloca uma armadura. Você é incapaz de se alegrar com algo bom. Características da depressão: tristeza, um pessimismo profundo, porque tudo é ruim, tudo está errado, a pessoa não enxerga nada, porque o desequilíbrio gerou nela a desconstrução de verdades e semeou mentiras.
E a pessoa acaba indo, na verdade, depois de 15 dias, nesse estado clínico, ela entra, clinicamente, pela ciência, ela entra na depressão. E ela vai cada vez mais indo para este buraco. Segundo, síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Ela é uma crise de ansiedade aguda. É uma ansiedade aguda. A gente ter um certo nível de ansiedade é até normal do ser humano. Mas a ansiedade aguda, ela é marcada por um medo, por um desespero muito grande. Quando nós lançamos isto, eu me lembro que o Júnior, que trabalha conosco, o Juninho, ele disse assim, mas e tem tanta coisa assim para ser falado no Setembro Amarelo. Eu digo, um mês seria pouco. E na mesma semana foi 2 crianças lá cortar cabelo com a gente. Lembra, Júnior? E elas sofriam de síndrome do pânico. É triste você ver 2 crianças de 11 anos, 12, 13, acho que no máximo isso, né, Júnior? Ela senta na cadeira, ela tem dificuldade para sentar na cadeira, porque ela já, a ânsia dela de ir para casa é gigante. Então ela quer sentar tão rápido, sabe aqueles desenhos do Flash que senta rápido, faz as coisas ligeiro, faz tudo bem rápido e volta para o lugar onde estava? É o que ela quer fazer. Então ele mal conseguia sentar na cadeira. E cada vez que sentava, queria a mão da mãe, com 13 anos, para cortar um cabelo. Queria a mão da mãe. Por quê? Porque a mãe é o que vai ser para ele um pouco de segurança. Por quê? Porque ele está tomado pelo medo, pelo desespero. Gente, uma criança. É triste ver isso. Isso é outra coisa que é muito pouco falado. Hoje tem aumentado, eu não sei te dizer aqui o percentual, mas tem aumentado muito o número de crianças que estão sofrendo de doenças psicossomáticas. Aí alguém pergunta por quê? Bom, eu vou me atrever aqui, porque faz parte de quem eu sou, ser atrevido mesmo. E eu vou me atrever aqui a dizer que a culpa é nossa. Dos pais que botam os filhos a serem educados pela internet, por jogos, por filmes. É pecado dar um telefone para um filho, deixar ele na internet. Não, querido, nada disso é pecado, mas tudo tem um limite. Essa semana mesmo, ontem mesmo, uma pessoa mencionou de 2 sobrinhos que foram levados a um profissional e esse profissional diagnosticou que a origem de tudo que a criança estava vivendo, aquele terror noturno e tudo aquilo que estava vivendo, era fundamentado nos filmes de terror que olhava, nos jogos de matança que jogava. E as pessoas não percebem que tudo isso é um desequilíbrio muito grande, ou você acha que é normal as coisas que acontecem num filme de terror. É normal, você vê aí direto. Não! Você acha que é normal matança, como se tem nos jogos? Não é. Mas aí você expõe o teu filho a tudo aquilo. Amado, se um homem adulto, ele está sujeito a esses desequilíbrios, esses distúrbios na sua mente, o que dirá uma criança? Então isso tem aumentado, então tome cuidado. Mas voltando aqui à síndrome do pânico, então este medo, esse desespero, ele traz situações extremas, que podem ter suas características voltadas em situações que foram extremas, em brigas, em uma morte, em uma perda muito abrupta, ou algo na infância que aconteceu com a criança. Ok? Terceiro,
Suicídio. Pasmem-se vocês, mas o suicídio tem feito com que todos os anos cerca de 800 mil pessoas deixem de viver. Ou melhor, desistam de viver. Gente, é muitas pessoas. 800 mil pessoas por ano se matam. Por quê? O suicídio é a desgraça provocada em si mesmo. É quando a pessoa atenta contra si própria. A palavra graça é favor não merecido. Então, desgraça é quando você olha um favor e você diz, nem do favor eu mereço. Nem ser ajudado eu mereço. A pessoa que atenta contra a sua vida, ela atenta e ela não, na maioria das vezes, ela não busca ajuda. Às vezes por medo, às vezes por uma questão de rótulo, o que vão pensar de mim. Só que olha bem o que a Bíblia nos diz para aquele carcereiro: não te faças nenhum mal. Estamos aqui, ou seja, tu não está sozinho. Tu não está sozinho nessa situação. Nós estamos aqui para que você não precise chegar a este ato, a essa desgraça, a esse atentado contra a tua vida. E é aí que entra a graça de Deus, o favor que nós não merecemos. Não te faças nenhum mal. Você não está sozinho. Nós estamos aqui, como família, como irmãos, para se alegrar junto. Aleluia! Para comer um costelão daqui a pouco, depois do culto. Glória a Deus! Mas também estamos juntos para chorar juntos, para jejuar juntos, para passar pela luta junto, pelo problema junto, querido. Você está com problema, não pense que você está só. Nós vamos ver daqui a pouco que a pessoa que passa pelo problema, ela pensa que está sozinha. Então preste atenção, não te faças nenhum mal, você não está só. Quarta situação que eu quero citar aqui, não muito falada, mas começou a ser bem falada agora: síndrome de Burnet. A síndrome de Burnet fala de um esgotamento emocional, físico, muito grande, geralmente em pessoas que trabalham em algo muito competitivo ou de grande responsabilidade. E a pessoa fica vivendo naquele contexto, naquele ambiente de muita competitividade, de muita cobrança, ou de desgaste emocional muito elevado, onde a responsabilidade é gigante. E aí isso gera nela a síndrome de Burnet, porque ela entra num esgotamento. Aquilo, sabe, passa. E aí ela se desequilibra emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Ela fica esgotada. Ela não quer absolutamente mais nada. Todas essas conjunturas aqui, querido, têm uma origem. Qual é a origem? Um esgotamento. Você entra nesses distúrbios que nós citamos aqui quando você está esgotado. Ninguém entra numa depressão, hoje entrei na depressão. Não, não é assim. É um processo que começa lá atrás. E qual é a origem disso? Esgotamento, que é o tema desta manhã.
Esgotamento. A pessoa se esgota daquilo que ela está vivendo. E ela então passa por 4 níveis, que é onde eu vou me utilizar daquilo que o pastor, escreveu, e não apenas escreveu, ele viveu o que ele escreveu. Nós estivemos num seminário com ele, eu e Mateus, e ele disse para nós que ele viveu o que ele escreveu. E é muito interessante isso. Os 4 estágios do esgotamento. Primeiro estágio, dito por ele como euforia. E ele usa o exemplo de Elias. Euforia. Por que euforia? Porque Elias, ele faz uma coisa que não era atributo dele. Ele queria que o povo de Israel servisse ao Senhor seu Deus a qualquer preço, a qualquer custo, custasse o que custasse. Mas pastor, isso não é algo bom. É algo bom querer que uma pessoa se converta, mas querer forçar ela a se converter na marra não funciona, porque você está ultrapassando o limite do livre-arbítrio. Nós temos que entender que nós temos responsabilidades, mas elas têm um limite. E o grande problema da euforia é quando você ultrapassa o limite daquilo que é tua responsabilidade. A tua responsabilidade vai até aqui. E você ultrapassa aquela responsabilidade, ultrapassa aquele limite. E você acha que você tem a obrigação de fazer aquilo acontecer. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Quando ele acaba, a euforia faz com que você tome para você algo que não é teu. Algo que não é teu compromisso, não é tua responsabilidade. Isso acontece muito com pregadores, sabia? Elias queria muito que o povo de Israel servisse ao Senhor. O que ele chega no Monte Carmelo e diz? Hoje, veja bem, hoje, olha a expressão que ele usa. Vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Se é o Deus de Israel ou se é Baal. É hoje o negócio aqui. Então ele ultrapassou um limite. E ele, dentro daquele limite que ele ultrapassou, querido, ele ultrapassou a tal ponto que ele pegou e matou 850 pessoas depois. Em alguma parte da Bíblia, Deus mandou Elias matar os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera? Não. Agora você imagina para uma pessoa chegar ali e num dia ele vê 850 pessoas sendo transpassadas à espada. Não é um romper da realidade muito grande? E será que isso não é para gerar um desequilíbrio muito grande? Tudo isso por quê? Porque ele queria que Israel servisse a Deus e apenas a Deus. Mas quando Jezabel fica sabendo da história e manda dizer que a mesma coisa ia acontecer com ele, você vê o povo se posicionando a favor do profeta Elias? Não. Por quê? Porque eles ainda não tinham se convertido. Mas o que Elias queria é que o quê? É que o povo tomasse posição. Gente, nós não precisamos ficar vivendo debaixo dos ensinamentos de Jezabel. Nosso Deus é muito maior. Ele estava correto nisso? Sim. Mas esse era o limite dele. Entrava ali o livre-arbítrio deles de escolher a quem servir. E Israel decidiu que não ia servir. Tanto que eles não fizeram nada. Eles continuaram no caminho de obediência, de idolatria a Baal. E o profeta, então, ele assume para ele algo que não era dele.
Sabe aquele pregador que quer que... Não, tu tem que se converter a qualquer custo, a qualquer meio. E vem aqui, eu vou te batizar, mas eu não quero ser batizado, não, mas eu vou te batizar. E não aceita Jesus, mas eu não quero aceitar, mas não, tu vai aceitar. E ele quer forçar a coisa a acontecer, querido. Quantas vezes o cristão não faz isso também com os seus amigos, seus parentes, às vezes até com o seu cônjuge, querendo forçar. Essa semana mesmo teve lá na barbearia uma moça que recém se batizou, então ela está, né, aquela empolgação, aquele primeiro amor, e ela pegou e disse assim, nós estávamos conversando, aí eu conheço o marido dela, e aí eu estava cortando o cabelo do empregado deles ali, e aí ela disse assim, pois eu me batizei agora, e o fulano vai ter que ir para Jesus. Eu disse, como assim ele vai ter que ir para Jesus? Não vai ter jeito, ele vai ter que ir para Jesus. Ele vai ser obrigado a ir. Eu disse, por que tu acha que ele é obrigado a ir para Jesus? Porque agora eu sou de Jesus. Eu digo assim, e quando que tu leu na Bíblia que Jesus vai tirar o livre-arbítrio dele para fazer a tua vontade? Sabe, então as pessoas elas tendem a dar essas forçadas, não por mal. Elas nem percebem que fazem isso. Mas isso é o primeiro degrau, o primeiro estágio de um esgotamento. Por quê? Porque tu tenta forçar, tu tenta fazer algo que não é teu atributo. Elias estava tentando converter o povo que não iria se converter e que não era atributo de Elias converter. Quem é que a Bíblia diz que é responsável por nos converter, por nos convencer da justiça, do juízo e do pecado? O Espírito Santo. Não sou eu. Eu não posso converter ninguém. E mesmo que eu pudesse, eu mal consigo me converter. Todo dia é uma peleia, uma luta. Imagina tentar converter os outros. É o Espírito Santo que faz isso, mas Elias ele rompeu. O sentimento era bom, mas a atitude era errada. Quer romper, então, quer fazer, vai orar, vai jejuar, vai interceder, clama ao Senhor, pede misericórdia para a vida da pessoa. O que acontece quando nós passamos desse limite e as coisas não acontecem como a gente gostaria, querido? Isso é frustrante. Isso te frustra. Isso vai gerar prejuízos. Você se sente roubado, você se sente frustrado, você se sente ferido, você se sente afrontado, você se sente entristecido. Emoções. O desequilíbrio nascendo dentro de você e você nem está percebendo. E aí você não enxerga que tem pessoas que você pode olhar e você pode se alegrar na sua conversão. Elias não enxergava que tinha 7.000 que não tinham se curvado diante de Baal, que não comiam da mesa de Jezabel. Elias não enxergava que ele tinha um discípulo que estava disposto a ir com ele para onde quer que ele fosse. Ele não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia valorizar os que se converteram. Ele se frustrava por aqueles que não se convertiam. Por isso, esse esgotamento é muito fácil de acontecer no ministério pastoral, com líderes, porque você quer que a coisa aconteça, mas nem sempre vai acontecer do teu jeito, do teu modo ou no teu tempo. E aí você se fere, você se frustra, você se machuca, você se decepciona e você não consegue valorizar os 7.000, aquele que está do teu lado, junto contigo. Você começa a dar mais importância àquele que você não conseguiu
do que aquele que está do teu lado, junto contigo, para passar pelo deserto junto contigo. Elias fez isso. Segundo estágio do esgotamento, aversão. O que é aversão? É quando você inverte as coisas. Aquilo que era importante agora já deixa de ser importante. É quando aquilo que era tão importante para você acaba virando um peso, acaba virando um fardo. Você acaba ficando desgostoso, né? E aquilo que era antes algo maravilhoso para ti, algo que era importante para ti, já passa a virar um peso. Por quê? Porque você está entristecido, você está ferido, você está magoado, as coisas não aconteceram de como você gostaria, você está desequilibrado emocionalmente, mentalmente. Então você acaba entrando nesse segundo estágio, porque aquilo como você não consegue fazer acontecer, o que você faz? Você se desgosta. É o insucesso, né? Como você não obteve sucesso, você se sente fracassado. Eu não consegui atingir o que eu queria. Então você vai fazendo daquilo que antes era tão importante, que você tinha que estar ali, que você era o profeta de Israel, que você era o homem de Deus, a mulher de Deus. Agora você começa a ter uma aversão àquilo que antes era tão importante. Aquilo que se você não fizesse, ninguém ia fazer, você agora começa a deixar de fazer. Aí você começa a deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, aí você vai ficando mais exposto às crises. Aí você já não é mais tão, assíduo nos cultos, aquilo que era tão importante antes. Você começa a deixar de lado, você está desgostoso, porque lá atrás você está frustrado, porque as coisas não aconteceram como você gostaria. E aí você vai entrando em prejuízos, você vai sentindo falta de reconhecimento, você vai entrando em carência, você se sente injustiçado, porque você diz, mas eu queria fazer, eu queria que se convertesse, eu queria isso, eu queria aquilo, e não acontece, ninguém me ajuda, e você vai se sentindo injustiçado, você se sente sozinho, você se sente uma andorinha, e aí você pega o ditado e até diz, tendo em vista que uma andorinha sozinha não faz verão, larguei para as cobras, chutei o balde, e você vai deixando de lado aquilo que era tão importante para você antes. Esse é o segundo estágio do esgotamento. Bem, terceiro estágio do esgotamento, isolamento. Primeiro você se frustra, depois você se desgosta, e aí você se isola. Você começa a se isolar. Você é a brasa que sai para fora. Isolamento. É quando você começa a se afetar pelos laços afetivos. E os teus relacionamentos começam a afetar. A tua frustração, o teu sentimento de injustiça começa a afetar. Porque você começa a olhar para as pessoas como injustas contigo. Você começa a olhar para elas e você começa a identificar que elas não são confiáveis. Porque se elas fossem confiáveis, elas estariam do meu lado, peleando a peleia. E elas não são confiáveis, elas são minhas inimigas. Lembra aquilo que eu costumo sempre dizer? Não é porque alguém não faz tudo exatamente como você gostaria, é que essa pessoa é tua inimiga? Pois é. O que acontece quando nós tratamos as pessoas como inimigas? Querido, se todos são teus inimigos, você é o único bonzinho da história. Você vai ficar isolado. Perceba o que o profeta Elias faz. Ele sai da onde estavam os 7.000, que ele não enxergava. Ele sai da sua nação, que é o seu povo. Olha, veja bem, ele vai se distanciando dos seus laços afetivos. Aí ele chega próximo do deserto
E aí o único laço que restava era o laço do seu discípulo. E ele diz o que para o seu discípulo? Fica aqui e eu vou sozinho para o deserto. Sozinho para o deserto. Quando você passa pelo primeiro estágio, quando você passa pelo segundo estágio, você chega no terceiro, você começa a se isolar. Aí sim, é quando as pessoas começam a te ligar, te procurar. Por que você não foi no culto? O que está acontecendo? E você está se isolando. E você está se isolando. Você diz, não tenho nada. Como que não tem nada? E aqui, tudo que a gente está falando aqui, como é que você não tem nada? E a pessoa vai se isolando. A pessoa vai se afastando. E ele não percebe. Ele acha que só ficou ele. Mas na verdade, só ficou ele porque ele se afastou. Ele se isolou. Mas ele, dentro dele, ele diz, só tem eu, é só eu, é só eu, é só eu. Ele só consegue enxergar a si mesmo. Você já prestou atenção de que quando nós estamos doentes, nós só falamos da nossa doença? Chega alguém para você e você já cumprimenta e já começa, né? Ah, mas estava ruim ontem. Nossa! Não é assim? Até isso acontece até com o pregador, né? Às vezes ele sobe aqui, ainda bem que minha voz melhorou, ontem eu estava tão ruim. É verdade? Nós não gostamos de fazer isso? Segunda remessa. E a gente vai trazendo aquilo que é só eu, ai, pobrezinho de mim, coitadinho de mim. Ninguém ora, ninguém me abençoa, ninguém está comigo, e aquela coisa toda, e vai entrando aquele espírito de comiseração, e a pessoa vai se isolando, ela vai se desvalorizando, ela não percebe que ninguém está com ela, e aquilo tudo vai acontecendo, ela se sente desvalorizada. Quem não é inimigo é inútil, né? Não, esse aqui até que não é inimigo, mas é um inútil, não serve para nada. Não ajuda em nada, esse porqueiro, né? Não é assim? E nesse terceiro estágio, a pessoa torna-se incapaz de se socializar. Você já percebeu que a maioria das pessoas que passam, que estão vivendo essas crises que nós mencionamos agora há pouco, são pessoas que se isolam, pessoas que vivem sozinhas, vive no seu mundinho, vive no seu quarto, vive na sua vida, e elas ficam ali isoladas, tornam-se incapazes de se socializar. Quarto estágio do esgotamento: deserção. É a tua desistência, é quando você deserta. Sabe o soldado que vai para a guerra e ele foge, ele deserta? E aí eu me lembro, né, do que a Bíblia diz. Quem coloca a mão no arado, não olhe para trás. E o que a gente percebe é que as pessoas, elas começam a fazer, elas não terminam o que começaram. Porque há desequilíbrios aí. Obrigado, Cris. Há desequilíbrios aí. A pessoa está desequilibrada. Ela não, quantas e quantas pessoas elas têm problema até mesmo no congregar, falta raiz, não se firma, vai para um lado, para o outro. O que é isso? É a melhor maneira de você desistir, de você desertar, sem que você se culpe. Porque você está num lugar sendo cuidado, as pessoas vão te conhecendo e as pessoas vão vendo. E as pessoas vão dizendo assim, nós podemos melhorar aqui, isso aqui na tua vida precisa ser ajustado. Só que isso é ofensivo. Você às vezes até diz que quer ajuda, mas na verdade você quer o isolamento. E você então faz o quê? Vai para um outro lugar em que você não é conhecido de ninguém. Isso é o que? Isolamento. Você está com problemas. Você está desistindo de você mesmo. Você está abandonando a você mesmo.
Então, já que chegou perto de eu morrer aqui, vamos embora, vamos para outro lugar, né? E a pessoa vai criando isso, e isso vai gerando nela um abandono de si próprio, um cuidado consigo mesmo, que ela vai deixando de lado. E quando ela faz isso, querido, o tempo vai passando. E o que Deus tinha para a tua vida também vai passando. O propósito que Deus tinha vai passando. Não pensamos nós, não vamos pensar nós, que Deus vai parar o tempo até o momento em que a gente vai decidir que Ele pode trabalhar em nós e cumprir o seu propósito dentro de nós. O tempo não vai parar, querido. Se hoje você tem 20, amanhã você vai ter 30. Se você tem 30, amanhã você vai ter 40. E quando você vê, você está no final da sua vida, continuando se abandonando como sempre. Porque você não entrou dentro do propósito que Deus tinha para você. Porque você ia desertando, você ia se abandonando, você ia indo para frente, se isolando, se descuidando, tendo uma visão negativa de tudo. E aí a Bíblia diz que o profeta ele vai para o deserto sem água e sem comida. Como é que tu entra num deserto sozinho, sem água e sem comida? Isso é uma atitude inteligente? Sim ou não? Mas quantos de nós já não fizeram isso? Você entra para dentro de si, sozinho, você se isola e você começa a caminhar pelo deserto que você está vivendo dentro de você. E aí, como nós somos crentes, né? Nós queremos trazer um sentido espiritual, sobrenatural para o que está acontecendo. Aí nós fazemos igual Elias. Não, Senhor, me mata, me mata. Eu quero ir contigo, eu quero estar junto contigo, eu quero estar ao teu lado. Nossa, como vira crente. Aí ele quer estar do lado de Deus. Deus de repente deve olhar para nós, né? E olhar assim: querido, tu até vai vir para o meu lado, mas agora eu quero estar do teu lado aí na terra para que tu possa abençoar outras vidas. Não estou te entendendo. Por que tu quer se aposentar antes do tempo? Hã? Parece um governador aí que quer se aposentar com 37 anos. É? Por que tu quer se aposentar antes do tempo? Tu tem trabalho para fazer ainda, vai trabalhar. Mas ele está desgastado. Ele está já no quarto estágio do seu desgaste. Então ele começa a desejar a morte. Ele já começa a desejar não viver mais. E é por isso que ele entra no deserto sem água, sem comida. É por isso que ele está isolado. Ele já está no quarto estágio. E ele anseia pela morte, porque a visão dele de tudo é negativa. A visão dele está completamente minada em descrença. Ele fica sem expectativa. Ele não prefere nada, ele não decide nada. Ele não quer nada. Fulano, o que tu acha? Ah, não sei, tanto faz. Entende? Tudo por quê? Porque ele estava num sentimento de imediatismo. Ele queria que as coisas acontecessem de maneira imediata. Ele queria que o povo se convertesse naquele momento. Ele queria que tudo acontecesse naquele momento. Mas não é, queridos. Não é. Não é assim nem na minha vida. Quantos de nós já não falamos: nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse isso há 5 anos atrás. Mas precisou passar 5 anos. Não foi há 5 anos antes, foi 5 depois. Então, às vezes, queridos, as coisas não vão ser imediatas.
E isso não pode nos frustrar. Porque se começar a nos frustrar, nós vamos começar a entrar num estágio de esgotamento. E quando nós entramos nos estágios de esgotamento, nós vamos ficando suscetíveis, fragilizados. E aí nós ficamos muito mais próximo de uma depressão, de uma síndrome do pânico e de tudo que nós estamos falando até aqui. Por quê? Porque o esgotamento ele traz distorções emocionais. Quando nós estamos esgotados, nós somos uma casa arrasada. Sabe aquele cenário de guerra, onde antes um lugar que era uma casa, que era um lar, agora já não é mais um lar, já virou local de bicho, de chacais. Por quê? Porque está assolado, arrasado, porque houve uma coisa ali, houve algo ali que foi muito abrupto, houve uma guerra. Às vezes, gente, as pessoas estão dentro de si mesma, desta forma, houve uma guerra aqui dentro, está tudo arrasado aqui dentro, e ao invés de ser templo do Espírito, lugar de habitação de Deus, passa a ser moradia dos chacais. Por quê? Porque você está esgotado. Você está cheio de problemas que você não consegue dar conta. Você está desequilibrado. Você está sem condição de tomar decisões. E provavelmente todas as decisões a serem tomadas, você fazendo sozinho, você vai tomar decisões erradas. Porque você olha e você diz, é terra arrasada. Isso aqui não tem o que fazer, não tem como. Mas como nós cantamos aqui, querido, como é que não tem como? Tem sim. Em Deus tem como sim. Note que o profeta, a expressão que o profeta Elias usa é: corri por minha alma. Corri por minha alma. Alma. Sempre que a Bíblia falar de alma, querido, vai estar falando daquilo que está dentro de você, dos teus sentimentos, daquilo que você é de fato. Então, quando a Bíblia diz que o profeta falou, corri por minha alma, o que ele está dizendo? Corri baseado no que eu estava sentindo. E o que ele estava sentindo? Frustração. O que ele estava sentindo? Desânimo, tristeza, descontentamento, sentimento de solidão, de negatividade, onde tudo estava errado, onde ele não enxergava o que tinha de bom, os 7.000, o discípulo que estava com ele. Ele não conseguia nem enxergar que Deus era bom e que estava com ele, e que ele era homem de Deus, nem isso ele conseguia enxergar. Tamanho foi o esgotamento espiritual na vida dele. Então preste atenção nisso. As emoções, elas estão fundamentadas na nossa alma. E nós temos que entender que a nossa emoção e a nossa mente precisa estar equilibrada. Lembra outra coisa que eu disse aqui um dia, numa outra mensagem? Que se você basear a tua vida, as tuas decisões, o teu cristianismo por emoções, você vai se dar mal. Lembra que eu falei sobre Romanos 12? A fé, apresentar uma fé racional, não emocional. De nada adianta hoje você estar aqui, aleluia, glória a Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é bênção, mas você não estar fundamentado na palavra de Deus, que vai te abençoar, que vai ser para ti como uma armadura contra um monte de coisa. Se você não estiver sem armadura, querido, você estiver servindo a Deus apenas por emoção, se você não estiver sendo cristão fora da igreja, você estará servindo a Deus por emoção. E emoção é igual ao torcida de futebol. Hoje você está aqui porque Deus é bom. Amanhã você não vai estar aqui porque Deus não fez o que você queria.
ou do jeito que você queria, ou no tempo que você queria. Então perceba o quanto a nossa fé deve estar fundamentada na palavra e não na emoção que você sente em Deus. Sentir de Deus. Não, que Deus não trabalha com sentimentos assim, não. Deus trabalha fundamentado nos seus princípios, nos seus valores, do quais todo aquele que meditar será comparado a coisas boas, a uma casa que está sobre a rocha, a ribeiros, a árvore que for plantada junto a ribeiros. Mas quando você não está fundamentado nisso, você está fundamentado nas suas emoções, você está fundamentado em desequilíbrios, você está fundamentado em crises. E é por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque isso vai nos ajudar em muito nos momentos que vão ser os dias ruins. Porque estar fundamentado na palavra não significa que esses dias não vão chegar para você. Efésios 6 vai nos dizer: prepara-te para o dia, mesmo nós sendo cristãos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que virá o dia mau. Mesmo a casa estando fundamentada sobre a rocha, veio vento, veio chuva, veio tempestade sobre ela. Então você está fundamentado na palavra, não para que nunca te aconteça, mas para quando acontecer com você, você está bem alicerçado, bem mais seguro do que você estaria sem a palavra. Os irmãos estão entendendo a palavra? Ô glória! Quando eu vejo isso, eu me lembro de Deus perguntando para Adão, quando ele está completamente desequilibrado, depois de haver pecado, depois de haver tudo que aconteceu. O que Deus pergunta para Adão? Adão, aonde você está? Quero fazer essa pergunta para você hoje. Aonde você está? Você está ouvindo a palavra, será que você não está se identificando com ela? Será que você não se identificou com talvez com a depressão, talvez com a tentativa de suicídio, pensamentos, né? Começa tudo pelo pensamento. Será que você não se identificou com burnout, com síndrome de pânico? Será que você não está se identificando com os esgotamentos, os estágios de um esgotamento aí? Aonde você está? Você precisa saber aonde você está. Porque quando Deus pergunta isso para Adão, Adão está se escondendo. Quem sabe você não está se escondendo atrás de congregar num lugar. Quem sabe você não está se escondendo atrás de, mas eu estou tomando a ceia. Quem sabe você não está se escondendo atrás de, mas tem um pastor acima de mim. Não, mas está tudo bem. Quantas pessoas estão se escondendo? Quando Deus faz a pergunta, Adão, aonde você está? Adão estava se escondendo. Quantas e quantas vezes um pastor pergunta para a sua ovelha, querido, como é que as coisas estão? Como é que você está? Está tudo bem, pastor. Mas na verdade o pastor olha na cara e percebe, ele está se escondendo. Você está se escondendo. Quantos estão se escondendo? Aonde você está? Você não está só. Então para de te esconder. Para de te isolar. Não viva apenas uma emoção desequilibrada. E aqui entra uma coisa muito interessante no desequilibrado. Quando ele começa a falar com Deus, o que ele faz? A mulher que tu me destes. Voltamos lá para o começo da mensagem. Aonde nós vamos começando os nossos desequilíbrios fundamentados nos outros. Eu me desequilibrei por causa da minha mulher. Foi ela que trouxe aqui o negócio. E ela não morreu. Se tivesse morrido essa miserável, mas ela não morreu, olha aqui. Agora eu comi, olha a situação que eu estou vivendo. E Adão está ali agora, botando a culpa na mulher.
E não é assim que as pessoas fazem, querido. Não, tá, então identifica que o problema que tu está vivendo é por causa de uma frustração que aconteceu lá. Pois é, mas é que o povo não quer se converter. Pois é que o meu marido, é que a minha esposa, é que o meu filho, é que o meu pai, é que a minha mãe. E a pessoa vai botando os problemas dos outros. Mas o desequilibrado aqui é você. Aquele que está no Senhor será comparado àquele que está sobre o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Mas o que acontece? Vem o desequilíbrio e você aponta para o outro. Você apontou para o outro, querido, você parou de olhar para o Senhor. Você tirou o olhar dele. E aí você começa a olhar para o outro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você mesmo consegue se decepcionar com você próprio, não espere que os outros não decepcionem você. Então você pega, se frustra com você mesmo, se decepciona com você mesmo, e você olha para quem você também vai se decepcionar. E aí você se frustra 2 vezes. E você esquece de olhar para aquele que nunca te desamparará. Isso é uma verdade, sim ou não? Mas no momento do desequilíbrio, você desconstrói essa verdade. E você até culpa Deus. Pô, Deus, a mulher que tu me destes. O culpado agora eu imagino Deus, né? O culpado agora sou eu. Eu que te dei a mulher, eu que sou o culpado. Por quê? Porque no momento de desequilíbrio, nós desconstruímos verdades e semeamos mentiras. Aleluia? Mas Deus tem cura. Deus é Deus de cura. Não? E dentro da cura do Senhor nós percebemos algo muito interessante, como o Senhor fez para curar Elias. 1 Reis 19:15, Deus diz assim, volta pelo caminho de onde tu veio. Retorne. E esse retorne me faz lembrar muito de quando Deus fala para a igreja, se não me engano é de Éfeso, volta às primeiras práticas. Lembra, querido, de como você era, o quanto você era fervoroso, o quanto você era assíduo, o quanto você era fiel. Lembra o quanto você era leal. Você lembra que nessa época você não olhava para a direita, para a esquerda, você não olhava para ninguém. E é justamente por não olhar para ninguém que você não era um frustrado, que você não se decepcionava. E aí Deus diz, Elias, retorna pelo caminho de onde tu veio. Tu não era para estar aqui, homem. E foi exatamente isso que Deus disse para Elias. Elias, o que tu faz aqui? Eu não te trouxe para cá. Não te mandei para esse lugar. Querido, Deus nunca vai nos mandar para o desequilíbrio. Deus nunca vai nos mandar para uma depressão. Deus nunca vai nos mandar para esses lugares. Mas se a gente for para esses lugares, Ele vai sim ir nestes lugares para nos chamar de volta. Mas Ele vai nos chamar de volta. Ele diz, Elias, retorna. Ou seja, você tem que fazer algo. Você não pode ficar esperando ser levado no colo. Elias, retorna do caminho da onde tu veio. O que ele está dizendo? Suba os 4 degraus. Porque ele foi descendo, né? Elias foi descendo os 4 estágios do esgotamento. Agora Deus manda ele. Agora tu vai subir. Suba esses degraus. Suba. Degrau da euforia.
vá para o deserto. E ali Deus manda ele ir, né, retornar ao deserto de Damasco, voltar para a cidade de onde ele tinha saído. E quando Deus diz isso para ele, é uma orientação muito simples. Não há muito o que interpretar nisso. Mas isso significa uma coisa muito simples também. Elias, só faça o que eu te mandar. Sabe, queridos, nós não podemos fazer coisas que Deus não nos manda. Você não pode pegar para si uma responsabilidade que Deus não confiou em você. Senão você vai passar o limite. Quando você vai passar o limite, você vai se frustrar, porque você vai querer fazer uma coisa que Deus não te mandou fazer. E aí, como você não vai conseguir fazer, porque Deus não te colocou como propósito para fazer aquilo ali, você vai se frustrar. Então, faça o que Deus te mandou fazer. E aí Elias sobe o primeiro degrau. Elias volta a obedecer ao Senhor. Elias volta a fazer o que Deus mandava e não o que ele gostaria. Olha bem como é interessante isso. A quantidade de gente vivendo dentro da igreja frustrada porque faz o que gostaria e não o que Deus manda. Segundo estágio da cura, voltar da aversão. Ele diz para Elias: depois disso tu vai até a Síria e tu vai ungir Agael como rei. Querido, isso é uma aversão muito grande. Por quê? Porque o israelita, Deus pediu para Elias ungir um rei da Assíria, de uma nação que depois ia ser uma nação perversa, anos depois, a qual Jonas não iria querer ir lá para pregar, por causa das maldades que ele fazia. E aí Deus manda, mas claro que ali Elias não sabia de nada disso, mas Deus manda Elias ir ali ungir um rei que não era nada a ver com Israel. E ali isso mostra uma obediência ainda maior de fazer aquilo que não é a tua vontade. É uma coisa que eu sempre digo para o Josué, o meu filho. Quando ele não quer fazer as coisas, eu digo: filho, obedecer não significa fazer aquilo que tu quer, significa fazer aquilo que te pedem para fazer. Então Deus pede para o profeta fazer uma coisa que ele não queria. Olha como ele vai trabalhando no profeta Elias. Antes tu queria fazer uma coisa, né? Moisés, agora eu vou te mostrar como é que eu trabalho. Tu vai fazer uma coisa que tu não quer. Eu vou te mandar ir lá ungir o rei. E ele vai e obedece. Olha a cura aí, gente. Quando a gente fica na obediência de Deus, na orientação de Deus, a cura vai vindo, as coisas vão acontecendo, você vai se tornando abençoado. Aqui dentro não tem mais crise, não tem mais deserto, as coisas vão acontecendo. Você vai sendo restaurado. Agora Deus fala sobre voltar do isolamento. Aí Deus diz assim para Elias: vai lá no campo e unja a Eliseu, profeta em teu lugar. Ensina a ele o que eu te ensinei. Ou seja, antes ele estava só, agora Deus manda ele construir relacionamento, laços, e depositar nesse relacionamento a sua esperança, a sua fé, os seus valores, os seus princípios. É com essa pessoa que tu vai andar, é com essa pessoa que tu vai andar. E isso traz para mim, para você uma coisa, querido: ande com pessoas, construa relacionamentos com pessoas da mesma fé, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, porque isso vai gerar em você coisas boas da parte do Senhor. Quarto degrau da cura: volta da tua disserção, do teu ato de ter desertado. E Deus mostra para ele aqui, ó, tem 7.000. Tu desistiu,
mas teve 7.000 que não desistiram. Aqui estão eles. E Deus vai mostrando para ele que ele não está só, que ele não precisa se sentir abandonado, que ele não precisa ter falta de convicção. Deus mostra para ele que ele não precisa continuar tornando as coisas como que coisas impossíveis, mas que tudo é possível a Deus. Então Deus vai mostrando para o profeta Elias e vai restaurando nele o homem de Deus que ele nasceu para ser. Você se identificou com alguma coisa até aqui? Agora nós vamos para o apelo. Queridos, olha como é interessante isto. Eu quero aqui pedir para o pessoal do louvor, pode passar. Amados, olha o que a Bíblia nos diz, olha o que a palavra de Deus nos orienta. Deus tem preparado para nós coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao pensamento do homem. Entende isso? Foca em mim. Você entende isso? Os desequilíbrios vão dizer para você que você não vê mais nada. Alguém vai vir te aconselhar, você não vai ouvir mais nada. E a tua mente não vai conseguir produzir nenhum pensamento de esperança. Você não vai conseguir mais pensar nas coisas do alto. O que a Bíblia diz? Pensai naquilo que é bom, naquilo em que há louvor, naquilo que é agradável, naquilo em que há honra. Pensai nas coisas do alto, naquilo que te traz proveito. No momento da crise você não pensa em nada disso. Você não pensa. Mas o que a Bíblia nos diz? Que Deus está preparando coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e a nossa mente não consegue, no melhor estágio dela, pensar, imaginar o que Deus tem preparado. E aí eu vou para Paulo, que a Bíblia diz que ele subindo ao terceiro céu, em algo que Deus mostrou a ele, ele diz: lá eu vi e ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito, ou seja, não posso falar. Meu Deus, o que será que ele viu, querido? Certamente ele não viu desequilíbrio, certamente ele não viu crise, certamente ele não viu a depressão, certamente ele não viu o pior estágio emocional, mental que um ser humano pode caminhar. Ele não viu o pior, ele viu o melhor de Deus, aquilo que ele tem preparado para todos aqueles que nele esperam. Porque se a palavra de Deus é para alguns loucura, para nós ela ainda é o poder de Deus. Jeremias 29 vai nos dizer que Deus tem pensamentos de bem e não de mal. Quantas as vezes nós estamos tomados por pensamentos que são apenas de mal? É só pensamento negativo, só pensamento ruim, é só pensamento de fracasso, de desânimo, de tristeza, de pessimismo, de frustração. Você está tomado. E você acha que os teus pensamentos é a verdade, porque o desequilíbrio, mais uma vez, ele desconstrói a verdade e semeia mentira. E aí você passa a acreditar na mentira, e você não consegue enxergar que, na verdade, os pensamentos, por mais fundo, por mais que você tenha errado o pecado, ou por mais que você tenha entrado no estágio mais profundo de um esgotamento, ou de uma dessas doenças que citamos, Deus ainda é Deus. O propósito dele ainda é o mesmo, o plano dele ainda é o mesmo.
o sacrifício ainda continua de pé, ele ainda não perdeu validade, ele continua tendo crédito sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. O sangue do Cordeiro ainda está jorrando para lavar e purificar todo o pecado, toda a crise, todo o desequilíbrio, toda a imundícia. O pensamento de Deus, segundo escreveu o profeta Jeremias, o que Deus falou a Jeremias foi: o que eu tenho pensado sobre vocês não é de mal. Vocês estão no erro, vocês estão longe de mim, mas meus pensamentos ainda são pensamentos de bem e não de mal. Querido, porque Deus é Pai. Por mais que um filho erre, você tenha que deixar ele até mesmo às vezes passar pela consequência do seu erro. Se ele te procurar e te pedir um abraço, você não vai dar? Se você, que pode ser alguém que se desequilibra, que passa por crises, vai abraçar teu filho, o que você vai dizer de um Deus que é perfeito, que não se desequilibra nunca? Quanto mais Ele está disposto a nos abraçar, a nos trazer para junto e mostrar que nós não estamos só. Conforme nós cantamos aqui, né? Deus, Ele é Deus de um vale de soldados que estavam mortos. Amados, Deus até pode olhar para essa geração. Conforme eu olho e eu vejo uma geração de vale de ossos secos. Um potencial gigantesco. Nossa geração tem um potencial gigantesco. Nós temos mídias, nós temos faculdades, nós temos recursos também. Tem sim. Está dentro dos nossos bolsos. Nós temos recursos também para fazer mais do que temos feito. Nós temos todas as condições para fazer mais. Mas nossas frustrações, nossos desânimos, nossos esgotamentos, nossas crises, nossos desequilíbrios, tudo isso vai gerando murmurações, tudo isso vai gerando contenda, tudo isso vai trazendo para dentro de você. E aonde quer que você vá, você carrega isso dentro de você. E portanto, aonde você entra, você leva isso com você. E aí vai gerando tudo isso. Um vale de ossos secos, de alguém com grande potencial, com grandes sonhos de Deus. Sabe por que todo mundo tem potencial? Eu digo isso: todo mundo tem potencial de ser alguém em Deus, de viver uma vida mais que abundante. Sabe por quê? Porque todo mundo tem um sonho e um projeto e um plano que foi construído, arquitetado, desenhado por Deus. E eu nunca vi um cristão que tem uma promessa pequena. Né? Tem alguém com promessa pequena? Deus me fez uma promessinha desse, da mãe michuruca, mas é minha, né? Não tem. Deus quer te usar para isso, Deus quer te usar para aquilo, é para as nações, Deus quer te usar para multidões, Deus quer através da tua vida converter uma multidão de almas, Deus quer através do teu testemunho, Deus quer, coisas grandes. Mas quando eu olho para a nossa geração, eu vejo uma geração de ossos secos. O potencial é grande, porque quem fez a promessa é grande. Mas estão todos ali, muitas das vezes, a maioria das vezes, estão ali secos, sem vida. Simplesmente sem vida. E é triste isso, uma pessoa sem vida. Uma pessoa vivendo dominada pelo medo, pelo desespero. Uma pessoa que vive dominada pela depressão. Uma pessoa que vive esgotada. Uma pessoa que não consegue mais se relacionar, não consegue mais conviver com gente. Coisa triste. Isso é o que? Vale de ossos secos. Te levanta. Te levanta.
É dúbio, né? Mas é isso mesmo. Não foi isso que Deus falou, que Deus ordenou para o vale de ossos secos? Põe-te de pé, te levanta. O que Deus estava dizendo? Retorne à vida. Te posiciona como homem de Deus, te posiciona como mulher de Deus. Não vá para este buraco, não vá para este esgotamento, não caminhe para este lugar. Sai deste vale de ossos secos e põe-te de pé. Olha o que Deus disse a Elias: retorna, retorna, retorne às primeiras práticas. Ei, igreja, retorne às primeiras práticas. Retorne aquele cristão fervoroso, retorne aquele cristão leal, retorne aquele cristão que você era no começo, cheio de vida, vida abundante, de alguém que não estava frustrado com pessoas, de alguém que não vivia para que os outros pudessem ter a tua aprovação, de alguém que estava feliz apenas porque o Senhor o salvou. Lembra que no começo o Senhor é suficiente. Lembra que no começo Deus é suficiente. Você lembra desse dia, desse momento, desse tempo? Que Deus era suficiente. Você não precisava que um irmão apertasse a tua mão, que você não precisava que alguém necessariamente pudesse. Não, o Senhor era suficiente. Lembra quando você olhava para a família da fé e você não via inimigos? Você via a família da fé, os meus amigos, os meus irmãos, porque você não olhava os defeitos de ninguém, porque o teu foco, o teu olhar estava no autor e consumador da tua fé, daquele que te tirou da crise. Então é momento de nós nos levantarmos e retornarmos à vida. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Temos, porém, este tesouro. Quem? Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui, querido, eu e você não somos vasos chiques. Você não é chique. Vaso chique tu não pode, tu tem que olhar de longe, né? Não chega muito perto. Isso é uma relíquia. Não, isso aí é cristal reluzente, é porcelana, isso aí é não sei o que. Não, isso aí é coisa, isso para tirar o pó é só o fulano que tira, porque é vaso de valor. Você não é chique, você é barro mesmo. Você é feito do pó da terra. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Vaso de barro é vaso tocável, é vaso quebrável, mas também é vaso útil, é vaso de oleiro. Então deixa Deus te tocar. Se tiver que te quebrar, deixa te quebrar. Se tiver que te botar ali para te construir, te desenhar de novo, deixa Ele fazer. É vaso de barro. É vaso que pode ser tocado pelo Espírito do Senhor. É vaso que pode ser ali confeccionado de acordo com o molde, o desenho e a forma do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, querido, se você é alguém, não é porque você
tem atributos suficientes para ser maravilhoso. Não. É porque Deus está dentro de você para construir em você o melhor do caráter dele, do princípio e dos valores dele em você. Para que através da sua palavra, que é viva e eficaz e divide juntas e medulas e vai na divisão da alma e do espírito, te livre e faça você cair de quem entra na solidão, de quem entra na raiva, na ira, na amargura, no alcoolismo, na estagnação, na pornografia. Por quê? Porque Deus está dentro de você trabalhando, te aperfeiçoando, te limpando, tornando excelente um vaso de barro. E isso é assim, para que ninguém diga, eu sou. Não, nós não somos. Mas nós tudo podemos, se Ele nos fortalecer. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Preste atenção, olha o que diz. Parece que Paulo passou por isso, olha só. Em tudo somos atribulados. Quem já não passou por momentos de atribulação? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque o Deus que estava em Paulo não permitia a ele entrar na angústia. Ele estava sendo atribulado, mas ele não ia permanecer atribulado a ponto de entrar na angústia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Às vezes perplexos, mas não desanimados. Por quê? Porque o Senhor que disse a Josué, Josué, tem de bom ânimo, dizia para Paulo, Paulo, tem de bom ânimo. E agora diz para você, tem de bom ânimo. Você pode estar perplexo, sem reação. Olha, eu não sei o que eu faço agora. Ok, não tem problema. Você pode não saber o que fazer, mas você também não precisa saber o que fazer. Apenas não te desanime, porque você tem um Deus que está contigo para te animar e te trazer solução. Calma! Em tudo atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguidos, mas nunca desamparados. Você vai ser perseguido pelo que está sobre esta geração. Você vai ser perseguido pela depressão, ela vai querer te pegar. Você vai ser perseguido por tudo que nós falamos aqui, pelo esgotamento, e isso vai querer repousar sobre você. Você está sendo perseguido por aquilo que está atuando nesta geração. Mas ainda que você esteja sendo perseguido, olha o que a Bíblia nos diz: nunca, porém, desamparados, abatidos. Nem todo dia é dia de sol, né? Nem todo dia você está sorrindo. Nem todo dia é o melhor dia na tua vida. Você pode estar abatido um dia, mas não destruído. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para roubar, matar e destruir. Se nós estivermos nele, nós podemos estar até abatidos um dia ou outro, mas nós nunca vamos estar destruídos, porque estamos no Senhor, estamos nele. Você entende isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Amados, aquele que suou gotas de sangue, entende melhor que eu e você o que é angústia. Entende melhor do que eu e você o que é angústia. Muito melhor.
Então você acha que você está sozinho? Você acha que você não tem como passar por isso? Que Deus não pode te ajudar nisso? Amados, você não conhece Deus de verdade. Diz para mim, qual foi a luta que Deus fugiu? Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? A Bíblia diz que se você passar no vale da sombra da morte, Ele desiste de passar com você? Não, Ele passa com você. Você pode glorificar a Deus por isso? Você tem motivo para se alegrar? Ora, queridos, nós temos motivos para nos alegrar no Senhor. Ele não falou que Ele não vai permitir você passar pelo vale da sombra e da morte, mas Ele diz que não vai deixar você sozinho. Ele vai passar junto. Ele vai passar junto. Oh glória! A cruz estava pesada. Ele carregava sobre Ele as nossas lutas, os nossos problemas, nossas crises existenciais, nossos esgotamentos, nossos desequilíbrios estavam sobre Ele. E a Bíblia diz que Ele cai 3 vezes. Diz para mim, em qual das 3 vezes Ele desistiu? Nenhuma. Nenhuma. Bota a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fardos trocados. Isso é o que Jesus nos ensinou, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trocarei teu fardo pesado por um fardo leve. E coisa boa quando a gente vem para a presença de Deus e a gente se abre para o Senhor. O Espírito dele traz exatamente essa sensação, não é verdade? Você chega pesado e você sai leve. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Você tem do que se alegrar. Você tem do que se alegrar. Então salta de alegria. Então grite, exalte, glorifique, se alegre no Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos o quê? Estamos o quê? Estamos o quê? Estamos o quê? Aleluia! E é neste mesmo sentimento de alegria, neste mesmo sentimento de alegria, eu quero convidar você a sair do teu lugar e a dizimar e ofertar na casa do Senhor teu Deus. Eu sou quem dizes que eu sou, e eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Tem gente livre nessa manhã? Aleluia! Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Só quem é filho, louve ao Senhor.